Fala, meus amigos! Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo, diretamente do Sri Lanka e iniciando uma grande aventura. Alugamos um tuk-tuk e vamos dirigir. Mo vai dirigir o tuk-tuk e se aventurar aqui pelo litoral de Sri Lanka. Fazia muito tempo que a gente queria fazer isso. Geralmente, quando a gente planeja uma viagem para o Sri Lanka, uma das experiências que a gente quer viver é dirigir um tuk-tuk pelo país. É uma experiência única, uma aventura. Estamos aqui com o Vidu. Vidu, say hello to Brasil. O Vidu está passando para nós aqui todas as informações pertinentes ao tuk-tuk. Então, mecânica, como olhar, o óleo, o que fazer todas as manhãs. E também, claro, né? Depois ele vai me ensinar a pilotar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que pilota também. Enfim, vai ser legal. Vamos com a gente. A permissão, inclusive, eles trouxeram na sacolinha aqui, que é uma permissão para dirigir. É uma habilitação aqui, local do Sri Lanka. Gente, o tuk-tuk é verde. É da cor do Rota Livre. Que belezinha. Olha, aqui é a empresa que a gente recomenda, Tuk-Tuk Rental. De confiança, porque eles deixam, olha só, tudo em ordem. O tuk-tuk impecável, né? Então tem manutenção em dia, óleo, enfim, tudo que precisa. Ó, cabe as malas ali, o estofado tá em ordem, tudo novinho, gente. O pneu tá bom. Ó. Então a gente tem que devolver do jeitinho que ele tá entregando aqui. O pneu tá bom, né? Tava perguntando onde fica o step. O step fica embaixo do banco do motorista aqui, ó. Pode até fechar, que tem uma capa de proteção aqui, ó. Se chover ou tiver algum macaco, alguma coisa para proteção, pode fechar. Primeiro ele passa as instruções, vamos dar uma volta com ele e depois o Mor que vai pilotar. Zig-zag. Legal que ele tá explicando até a faixa. Faixa dupla, faixa zigue-zague, o que significa, né? Zigue-zague não pode fazer o retorno e dupla também não, nem ultrapassar. Vamos abastecer, ele vai deixar cheio e a gente devolve da mesma forma com um tanque cheio. Esse tanque tem 9 litros. Ele diz que faz aí uma média de 20 km com 1 litro. 20, 25, depende do pé, né? São 7 km do tanque principal. Aliás, são 7 litros do tanque principal, 7,5 do tanque e 1,5 do reserva. Aí tem uma chave aqui embaixo, posso mostrar. Se terminar, você vira e entra no tanque reserva. Mas o ideal é deixar só no tanque, né, principal. É. Roda 100 km e abastece. A cada 100 já abastecer para ter segurança. Amigo. Agora é a vez do Mor testar. Same time you brake. Like that. Okay, perfect. Again, go fast. Yeah, go fast and go. Again, go fast, gas out. Done. Hey. Good, yeah. A primeira vez tá bom. Good driver. Yeah. Fast learn. He got it quickly. Quickly, fast learn. Aprendeu rápido. Okay, like that. Slowly, little bit. You got it. Okay. And now, yeah, you got it. Now again, you get right side. Já tá colocando terceira marcha já. Fácil. Agora é a hora de fazer o Check the retorno. road is carefully. Slowly make a U-turn. Aqui pode ir. Agora vai. Slowly, slowly. Yeah, Slowly. perfect man. Good. Uou. Then go fast on the second one. And then Mor é bom motorista. Agora é como dar ré. Ah, you got it. Now release fully. Release. Now pull up your reverse gear. This one. Just pull. Don't press the button. Ah, no pressure. Come to the first gear. And same like a U-turn. Half clutch, more gas. Slowly come to the back post. Aê, tá dando ré. Mor é muito esperto. Nós vai voltar, mas o hotel é pra lá? Thank you. Okay. E uma coisa muito legal dessa empresa que nós estamos alugando, Tuk Tuk Rental, é que eles alugam o tuk-tuk de famílias locais aqui.
Então, eles ajudam contribuindo com a renda das pessoas aqui locais. Os funcionários, eles colocam bastante mulheres para trabalhar também na empresa, ajudando também. Então, muito legal, eles têm essa consciência. Você aluga com a Tuk Tuk Rental e contribui também com a comunidade local, que é muito legal. Ah, galera, para quem quer saber, né, a diária atualmente está girando em torno de $22 a diária, mas varia de acordo com o tempo que você for pegar, né? Se for pegar mais tempo de aluguel, vai baixando os valores. Ah, uma curiosidade também, eu perguntei quanto custaria um tuk-tuk desse. Aqui gira em torno novo de pelo menos $5.000. Uau! Eu achei isso, viu? Carinho! Compensa alugar pra você ter uma experiência. Porque Brasil não pode regulamentar mesmo, né? Não Parece tem que como. aqui o imposto é meio puxado, viu? E vem da Índia, não é fabricado aqui. Mas se quiser ter um desse no Brasil, não pode, né? Acho que não, por conta da regulamentação. Eu acho aí, difícil também, não sei. Comentem se vocês sabem. O amor tá fazendo uma prova de habilitação. Ó. Fez a prova prática, agora vem a prova teórica, tá? Qual velocidade máxima que um tuk-tuk pode? Tá aqui, 40 km por hora. 40. Eu tenho que escolher a certa, Essa sabe? eu sei também, 40. Quando você deve checar o nível de óleo? Aí tá aqui, diariamente, mensal, a cada 1000. Aí eu pus diariamente. Então tudo que meu professor, my teacher, Good teacher, good teacher, good me driver, ensinou, good eu tô stud. respondendo. Good driver. Você ficar preso na marcha. Detalhe que a prova é no calor, com os bichos picando, em pé, na pressão aqui, ó, pra fazer logo. Tem que ter concentração, tem que ser bom. Eu já ia errar tudo nervoso. E tudo isso em inglês, viu? Então tem a outra dificuldade. Amor, passou na prova? Pronto? Feito, gente. Thank you. Stuti. Oficialmente você é um motorista licenciado. Pega essa chave, moço. Muito obrigado. Já tem a permissão para dirigir um tuk-tuk aqui no Sri Lanka. Como você se sente? Realizado. Realizado o quê, menino? Sonho realizado? Qual é o nome do nosso tuk-tuk? Gente, é a cor do Rota Livre. Que coisa mais linda. Verde, preto, né? Lindo. Nomes nos comentários aí. Quais Azeitona? será? Ruquinho. Ruquinho. Ruquinho, gente, gostei. Ruquinho. Ruquinho, ele é meio feroz, ó. Aqui as garras da fera. É Se o Ruquinho. Ruquinho tiver legal, escreve nos comentários. Ruquinho. Ai, gente. E aí, amor, foi fácil, difícil? Qual a parte mais Não, é difícil? A fácil. teórica ou a prática? A prática, né? É mais difícil. Mas não é porque é difícil dirigir ele. É difícil porque o trânsito tava complicado. E aí fazer a volta ali na pista só foi chato isso. É difícil pôr no ponto morto também se você tá com ele parado. Então, o certo eles falam para quem tá iniciando é parar e pôr no ponto morto depois, né? Acelerando. E pôr no ponto morto. Mas se você já tiver um pouquinho de manhã, você pode ir pondo no ponto morto enquanto tiver antes de parar. Ou também para facilitar, se não conseguir, desligar ele e pôr no ponto morto desligado. Mas dá para fazer ligado. Eu tô pegando essa manha só, o resto tá de boa. Muito bom. É igual dirigir moto? Não. É Carro. parecido, né? É que a marcha da moto é igual, porém a mudança das marchas é no pé. Aqui a mudança é na Na mesma mão. mão. Então, Então, para trás reduz, na frente é... posso dar uma aula se vocês quiserem. Pra frente é pra mudar as 2, 3 marchas, pra trás reduz, como é que é? Aqui é o seguinte, ó. A embreagem. E aí pra cima a primeira. E pra baixo vai subindo as marchas. Segunda, terceira e quarta. E aí retorna pra cima, reduz, né? Então, e entre a primeira e a segunda tá o ponto morto, igual a moto. E a ré? A ré você tem que puxar uma alavanca aqui embaixo, ó. Essa alavanca aciona a ré. E aí você usa na mesma marcha da primeira. E o Entendeu? freio de mão tá ali do outro lado, né? O freio de mão tá aqui do outro lado. E é isso. Muito simples. É um motor a ar, refrigerado a ar, só de 200 cilindrada. Nossa, Ah, é frágil. bastante, É. é uma moto boa. É uma moto. Vou falar assim, uma moto boa. E é isso, gente. Amanhã partiu então a estrada com o nosso tuk Ruquinho. Ruquinho ou Rucão? Pouquinho, né? Ruquinho, porque ele é pequenininho, né, gente? E é isso. Vamos deixar ele fechado, porque sempre chove. Chove muito aqui à noite. Pra não molhar tanto por dentro aqui, ó. Simbora amanhã. Estamos aqui de novo com vocês pra explorar de tuk-tuk Sri Lanka.
Bom dia, dia seguinte. Agora sim, preparados. Quer Bora, dizer, gente. temos que colocar toda a nossa bagagem Será que vai caber? dentro do tuk-tuk. Vamos mostrar para vocês como é que vamos fazer essa engenharia. E aí sim, começar a aventura. Bora viajar de tuk-tuk. Vamos ver se vai caber tudo. Acho que vai. Dá pra pôr uma no cantinho ali no pé. E dá pra pôr 2 ou 3 atrás aí, ó. Ó o espacinho. Aqui tem um espacinho, tá vendo? O motorzinho dele tá aqui. Se você pôr ela em pé, deitada não, isso, em pé, aí cabe mais outras mochilas aí. Vai caber, gente, aí, ó. Pensa que o bagageiro tá grande. Aí, ó. Tá ótimo, assim. Aqui, gente, apertadinho, cabe 3 adultos ou 2 com folga, com conforto. Vamos embora. Vamos lá então, primeira partida do... Eita, tem que olhar o óleo, mano. Primeira coisa que a gente tem que fazer toda manhã, que eles pediram, é conferir o nível do óleo. Olha o motorzinho dele aqui, ó. Vamos ver aqui como é que abre esse negócio. Aí está aberto. Esse é o motorzinho dele, não sei porque ainda não viu, olha, 200 cilindradas. Deixa eu ver como é que tá o óleo dele. Sei lá se perde muito óleo. Ah, tá bom. Tá cheio. Tudo certo com o óleo do nosso Ruquinho. E partiu. Lavar a mão ali e seguir viagem. Então, meus amigos, é isso aqui, ó. Temos que ligar com a mão esquerda. Ali tá aparecendo neutro. E aí, a hora que der neutro ali, a gente dá mais uma virada na chave. Primeira não vai, daí na segunda ele falou. Aí, foi na primeira esse, tá bom. Segurou. Nem precisei acelerar. Geralmente, quando tá muito frio, opa, vai morrer. Como é agora? Você pode dar uma aceleradinha ou usar o afogador também. Aê, partiu. Pouquinho forte, sobe o morro. Subidinha de montanha. Onde que o Ruquinho tá levando nós, gente? Estamos entrando aqui na vila. Entramos num bairro aqui. Será que tem alguma coisa aqui? O que tem aqui, gente? Cada lugar que a gente se enfia. Quero ver você manobrar aqui, você vai ter que cortar a rede de ré. Ah, tem uma rua ali embaixo. Hello. Hello. É por aqui, Quer mano. perguntar? Elefante? Ah, acho que é virando a esquina ali. Wood. Cuidado com o senhor aí, moço. Sai da frente, moço. Você não sabe o perigo. O Ruquinho é bravo. O Ruquinho é bravo, moço. Bom, meus amigos, nós viemos aqui agora num lugar onde eles produzem os elefantes que são vendidos, elefantinhos de madeira, que são vendidos aqui no Sri Lanka. É legal, por que a gente quis vir aqui? Porque geralmente a gente vê lugar que vende esse tipo de coisa, mas a gente fala, mas não é feito, geralmente vem da China, vem de outros países, mas esse não. Esse eles fazem aqui na casa dele. E aí, ó, ele tem os toquinhos de madeira aqui. Nós estamos aqui com... What's your name? My name is Amila. Samira. Amila. Amila. Yes. Estamos com a Amila. You are owner? Yes. This is Ye- my home. This is my workshop. Aí, ó, essa é a casa dele e esse é o lugar de trabalho dele. E aqui, o que ele First time faz? I cut trees like that. Primeiro ele corta a árvore como aquilo. After I cut this like a wood round. I use the big fat part for the big ones, Ok. and I use thin part for the small elephant. Now I show you how to make elephant. Ele vai fazer um elefante aqui para nós ver. Muito interessante o trabalho, né? How many times to do one elephant? Maybe it's going like 15 minutes. 15 minutes? Huh? Wow. Quickly. Yes, because Wow. Experience, não? 3 elephant in this wood piece. Cabe 3 elefantes nessa Ah, madeirinha. ok. É isso? Wood carving born in this village in down country. That's the reason it's coming to generation. Wow. First time it's like a family work.
Men do the hard part, women do the soft part. Example, men going to cut trees, carrying trees, and make statues. Women and children give support for them, put in the sunlight, sand in, painting, that thing. Do the Depois que ele cortou aquela madeira em 3, ó, ele vai pôr na morsa. E é tudo manual, galera. Tudo na mão mesmo. Ó a marreta dele aqui, ó. Uma madeira. Ali tem um formãozinho. E vai, manual. Praticamente ele nem desenha mais na madeira, porque acho que ele já deve saber como é que faz, né? Já tá começando a ter um formatinho ali, não tá? Uma tromba de elefante. Dá pra imaginar, dá pra ver a tromba ali, que é o corpinho atrás, né? Falou que ele leva cerca de 15 minutos pra fazer o elefantinho, ó, já tá formando. É muito ligeiro, né? Uhum. So beautiful. Olha aí, Aqui galera. a tromba, a carinha dele, a Nice. orelha. Muito bonito. Metade, né, mano? Ah, Tá metade. pronto metade, agora o outro lado. Enquanto ele tá fazendo o elefante, ele tá me explicando aqui um pouco, né, da relação cultural disso daí, desde os antepassados dele. Vive e faz isso daí, fazendo isso daí. Ele tava me contando que hoje cada vez menos pessoas fazem. Ele disse que conhece cerca de 40 aqui na região, mas antigamente era Muito mais, né? muito mais. Ele não lembro quanto é aqui o As número, pessoas mas foram deixando de ficar aqui, de fazer isso, né? os jovens, né, já não querem trabalhar com esse tipo de coisa. Então Procura são outro poucos. trabalho, né? Exato. Emprego. E ele falou que ele não pinta, ele tem um outro parente dele que faz a pintura. Ele faz as esculturas, que ele também pode fazer escultura grande também. Só que ele falou que ele prefere fazer as pequenas, que é mais rentável para ele. Gasta menos tempo, consegue rentabilizar mais. Gente, já tá dando forma. Olha que incrível, Já virou um né? elefantinho ali. Ai, que bonitinho. Finish! Ah, Uau! Hari Hyundai. Que lindo! Stuti. Que lindo, gente. Muito bonito. after I Baby. yes, I show you it's Acho que agora ele vai para a fase do acabamento aí, ó. Passando a lima ou grosa, não sei. Tá dando acabamento. Pra deixar lisinho, né? Uhum. Olha aí, pessoal, ficou pronto. É claro que ele falou que esse é o trabalho que ele faz aqui, mas a venda final do produto, né, depois, passa por mais alguns processos. Ele estava me contando que depois um pessoal da vila, que ele vende para o pessoal da vila, eles vêm comprar assim, desse jeito, e aí põe para secar algumas horas no sol, deixa secar, e aí eles fazem o processo de pintura lá, né? Leva alguns dias. Então, é esse o trabalho que ele faz, é muito legal. E aí você sente mesmo ele úmido, né? Ó, pega. É Tem bem que pôr pra úmido, né? secar, porque a madeira é molinha, né? A madeira bem molinha, muito legal. Muito legal. Ele nos convidou para Tem uns entrar aqui grandes na aqui. casa dele. these are the mahogany Uau. ones. Beautiful. Outro tipo de madeira, né? Different Mogano? mahogany. Mahogany. Yes. Olha aí, um pintado. Que lindo, né? Bonito, né? Dos E dois jeitos ficar lindo, bruto, pintado. só na Aqui madeira. você pode pintar também, né? Eles têm uns passeios aí que você faz, ele faz o elefante para você, você pinta do Mas seu tem que ter uma jeito habilidade, né? e vai e leva para casa. Vai ficar um rabisco. Ele tá se inscrevendo no canal. Pelo mundo. Dá uma contribuição de 1.000 pra ele e ganhamos um chaveirinho, ó. Que lindo. A gente Can não I consegue subscribe? levar Yeah, elefantes assim thank na you. mochila, né? Não tem espaço. Mas o pequenininho eu vou pendurar na minha bolsa pra Sri levar. Lanka. That's Train. the, I can give like Very beautiful. Thanks so one. much. Nice to meet you. okay, have a nice day in Thank here. you. Thank you too. Agora partiu. Bye. Bye. Viajar, ir pra lugares onde ainda não conheci. Me encontrar, ver tudo que não aprendi, eu sei. Ter fé, força e perseverança. Acreditar no
meu sonho ainda. E voltamos pro litoral, ó. Que a vida é uma grande escola. Praia, mar aqui do Sacrifício já lado. faz parte da vitória real. Compreender que Visual tudo tem a incrível. sua hora. Final feliz não depende só de agora. Vem, o seu caminho. É uma aventura. Olho pro céu, tem uma estrela que me guia, eu sei. A cada passo. Que visual lindo. Se eu desistir, não vou alcançar a meta, então. Lembra muito Brasil aqui. Forte na jornada, com a certeza que minha vida Incrível. será abençoada. Jamais esquecer da minha família. É minha As base, experiências pode ter viajando de tuque aí, ó. Só curtindo o litoral. Na minha vida o mundo gira em sentido contrário. Os pensamentos positivos se faz sempre necessário. Olha o fundo, que bonito. Lindo. Muita liberdade. E ontem foi certeza, hoje já não é verdade. Se o medo me apertar, digo adeus e vou adiante. Colega de namorado, o mundo falsidade. Reconheço os meus defeitos, mas não vejo uma hora. Tenho certeza do que quero. A verdade diversificando metodologia, respirando novos ares. Milhares de pensamentos. Passando agora pela feira local, que acontece aqui, ó, na beira da estrada, gente. Caramba, tá lotado. Passar devagarinho na feira. É, porque Que é lotado, né? As pessoas ficam bem na estrada aqui. E acabou a feira. Volta pra estrada. Aqui que tem negócio de pesca, olha o tanto de barco ali. Cantinho dos pescadores. Tá cheio de barco ali. acho que é uma associação de pesca aqui. E aqui é o mercado de peixe, ó. Que acho que eles formam depois, eles montam depois. Ali tem mais barco. Mas tá sem peixe hoje. Já tá tarde, né? É. Agora já são- são 2 horas da tarde. É, então. Bora voltar pra estrada. Ali tem uns peixinhos ali, ó. A gente vai parar, gente, na hospedagem, deixar as malas, porque fica complicado, né? Estacionar o tuk-tuk na rua e é um monte de mala aqui, então despachar as malas certinho, fazer check-in, mostrar o hotel pra vocês. Agora, nesse momento, atravessar a linha do trem, acelera, amor. Cuidado com a moto aí. Gente, é muito legal viajar de tuk-tuk. O Morto pode dizer depois como que é dirigir o tuk, mas é muita emoção aqui ficar de passageiro, ventinho entrando. Tem uns tuk que tem teto solar, então você pode escolher por ele também, deve ser incrível. Mas a gente escolheu o fechadinho mesmo, porque já tava com dias muito de chuva, né? Ei. Pessoal muito simpático sempre. Estamos chegando aqui na hospedagem, gente. Pegamos um pouquinho mais afastado para ser um lugar mais tranquilo para dormir, não ter tanto barulho. Porque a gente está de tuk motorizado, então é só pegar o carro não, só pegar o tuk-tuk. Se quiser almoçar em qualquer lugar pode, pegar uma praia pode. Vocês vêm com a gente, vamos mostrar tudo aqui pelo litoral. Esse é o bairro já, amor? Já é, né? Um pouco ali na frente, 1 quilômetro. Mais 1 quilômetro então. É bem afastado. Se não tivesse motorizado, É. aí ia ser ruim ficar aqui. Mas motorizado, tudo bem. O Oi. Ruquinho leva nós. O Ruquinho leva nós. Um lugar bem tranquilo para descansar. Para dormir sem aquele barulho das buzinas. Nossa, é bem sítio. É. Vire à direita e depois seu destino estará à esquerda. Como é que chama? Chilax Villa. Tinha uma placa Chilax Villa ali.
Mas daí eu não vi mais. Não. A gente tem que virar aqui, ó. Subir aqui? É. Acelera o Ruquinho, moço. Taca ali pau. Seu destino está à esquerda. Tá à esquerda onde? Chegamos, é aqui. Pedi pra ele abrir o portão, o moço já apareceu e vai abrir pra pôr o Ruquinho pra dentro. Tirar Guardar. as malas e depois sair, né? É, Comer, ver o que tem que fazer em volta. isso. A cena da baliza do menino. Oh, meu Deus. Nós vamos estacionar aqui porque tá sem energia pra abrir o portão. Então, vem, meu filho, manobra. Vem, joga tudo. Vai. Ele falou que tá bom aqui, mas dá pra vir. Tá bom. Galera, esse é o lugar que a gente vai ficar... Na verdade, não é aqui que a gente vai ficar hospedado, né? Faz parte do lugar. É bem legal. Só que assim, tava sem energia. Piscina não tava limpa, nada tava limpo, porque ele falou que tá sem energia. A energia voltou agora, 3 da tarde, não sei. Enfim, não sei o que ele vai fazer, se vai dar tempo de limpar. Aí ele prometeu mas... pra gente que aceitava cartão, né? Aí a Não gente nem aceita. sacou dinheiro, mas chegou aqui, não aceita não. Você pode transferir na minha conta do Sri Lanka. Mas como é que a gente transfere da conta pro Sri Lanka? Enfim, são 3 andares aqui. A gente tava no primeiro, né? Nós ficamos, vamos ficar aqui mesmo no primeiro. Mas tem a cozinha, tem umas cozinhas assim, ó, tem 2 dessas. É legal, o lugar é legal. Só um cheirinho de mofo, né? É, não tá muito bem limpo, pra ser sincero. Mas, principalmente a piscina. A gente falou, nossa, tá um calorzão, vou pegar uma piscina, mas tava bem suja ali. Mas faz parte. Agora, coitado, o rapaz que trabalha aqui, ele viu que a gente tava meio chateado, assim. Ele falou, não, quer comer alguma coisa? Eu fiz bastante comida. Coitado, come comigo alguma coisa. Eita. E aí ele pôs aqui pra nós comermos, olha só. Grão de bico, feijão, parece, e arroz. Trocamos de quarto, gente, subimos, porque aquele lá tava com a cama quebrada. E aí a gente vai ficar aqui nesse andar de cima mesmo. O amor só foi pegar os lençol, toalha e papel higiênico. Mas o quarto é grandão também. Tá ótimo, né? Uma noite só, que amanhã a gente segue. Que serão vários dias viajando pelo litoral de tuk-tuk. E começou a chover, gente. Tava pronta pra sair. Vamos esperar ver se melhora. Pra gente dar um rolezão aqui. Meus amigos, nem sempre dá sorte. Olha aqui o hotel. Avaliação 9,5. Avaliação boa. É bonito, você olha assim de longe, mas da hora que você vai olhar... Ó, nós acabamos de pegar o quarto. Dá uma olhada no colchão, no lençol. Dá uma olhada nos travesseiros. Olha isso aí. Mofo. Acabamos de pegar. Não foi a gente que fez isso. É, e se for procurar, você vai ver. Aqui tá tudo quebrado. O mofo Nossa. que vem. Melhor não abrir. Nossa, gente, a avaliação tava top. Dessa Aqui tá tudo vez... quebrado. Eu fui fazer xixi aqui. Quase caí do bar, do vaso tá solto. Olha. Dessa vez nós nos demos mal. 6.000 a diária, gente. Tá. Vamos pedir pra ele pelo menos trocar esse Trocar lençol aí, esse trem, né? sujo. É uma noite só, mas nem sempre dá certo. E a chuva parou. Agora sim, embora. Vamos passar no mercado, comprar aquelas coisas que a gente precisa de café da manhã, que a gente precisa de janta, né? É isso aí, gente. praia também? É, vamos ver se a gente acha a praia daqui também. Estamos em Ricadua. Ricadua, como que é a pronúncia? O nome tá na tela. Diversificando ideologia, respirando novos ares. São milhares pensamentos, força sobrenatural. Se a vida não me leva, eu vou levando na moral. Estacionamos o Tuk aqui. O cara do coco deixou estacionar. Vamos pegar um coco dele. Ah, this good. 300. Pegamos um coquinho aqui também para contribuir. O cara deixou parar bem ali na frente da barraca dele. Tá gostoso? Tá gelado. Essa é uma praia bem bonita, né? Mas eu acho que a maré tá alta no momento. Talvez ela não esteja no melhor momento dela. A gente vê ela um pouco mexida, né? Deve botar uma delícia.
Essa é a praia conhecida como Turtle Beach, mais uma das praias conhecidas como Turtle Beach aqui, tem várias. Porque falam que as tartarugas vêm aqui. Ah, mas tem um cachorro nadando lá. Ele foi buscar bolinha, pecado. Olha lá, Ô, meu gente. filho, volta. É dele, acho. Deve ser. O tio jogou e saiu, deve ser do menino. Uma garrafinha. Ai, meu Deus, ele nada mais que eu. Caramba. Tadinho. Ele não vai afogar? Vem, Volta, filho, volta. vem. Ai, que dó. Não precisava jogar a garrafinha lá, né? Tão longe, né? Pô, sacanagem. Mas o rapazinho ali tá olhando o cachorro, então acho que tá tudo bem, tá? Volta, filho, volta. Aqui tem o pessoal que aluga prancha. Aqui também tem os guarda-vidas na praia. E é isso, não tem muita estrutura não, mas é legal, uma praia boa, gostosa. Ah, o cachorro já tá aqui, ó, sem salvo. É Rottweiler, Rottweiler? não é? Parece, olha que bonitão. Ai, que lindo. O barquinho da polícia. Ali tem um quiosque da polícia, né? Um escritório. É, a polícia e salva-vidas, É. meio que junto, parece. A senhora vendendo coco, na caixa dela tá escrito em russo ali, pra vocês Tá terem escrito ideia. que tem coco gelado. Em russo. Pra vocês terem Cold ideia coconuts. como tem russo aqui. Tem muito russo, gente. Meus amigos, só corrigindo um pouco, eu falei que essa aqui era a Turtle Beach, mas na verdade é desse ladinho aqui que tem a Turtle Beach mesmo. Já tô vendo de longe aqui aquele montoeiro ali de gente, é por causa da tartaruga. Vamos ver, tomara que eles não estejam Incomodando. incomodando, mas já de longe assim, Já vi que tá. esse monte de gente em volta dela é meio desnecessário, né? Eu vou mostrar a realidade aqui para vocês verem. Segura aqui, mano. Mas o senhor ali, ele tá vendendo essa sacolinha de... Como é que chama? Sacolinha de algas. Stuti. Tuti. E aí você compra água e dá pra tartaruga. Eu sei que é bonito, eu sei que todo mundo quer ver, quer passar a mão, mas a gente dessa forma acaba interferindo no fluxo normal da vida da tartaruga. Ou seja, ela acaba vindo aqui, sabe que tem comida, os turistas ficam todos em volta, eles passam a mão. Coisa que não precisa, né? É, Ela sabe se alimentar sozinha, enfim. É. Tá interferindo, né? São duas que tem aqui, não são? são duas. E são enormes, hein? Nossa, uma tartaruga dessa deve ter uns 200 anos. Ela é gigantesca, galera, gigantesca. O senhor, ele fala pra tomar cuidado porque Ela morde. ela morde, né? É que a moça tava segurando Não. ela e ela tava tentando sair. A moça segurando ela pra dar na boca a comida. Não é bebezinho, né? Nem cachorrinho, é um animal selvagem, pô. Tem que ficar no gente. mar livre. Eu digo que ela morde acho que não porque ela é agressiva, mas porque erra o bote, né? De repente pega o dedo, meu Deus do céu. Essa é uma coisa que a gente fala pra não fazer, porque estimula o comércio local, né? Vai explorar o animalzinho, cada vez mais ela tem que voltar aqui pra se alimentar, porque ela sabe que vem gente aqui pra alimentar ela. E não precisa interferir, né? Nessa natureza. Eles sabem se alimentar sozinho, viver sozinho, enfim. É, os dois lados da moeda. Bom, vamos continuar a nossa exploração aí na região. A gente já volta. Dia seguinte, bora seguir, gente. Partiu. Uhul, acelera. Ai, meu Deus do céu. Gente, chegamos aqui no que é considerado o Museu do Tsunami. Infelizmente aqui não pode filmar. Viemos até aqui na esperança de poder mostrar pra vocês, mas não pode. Só posso registrar essas partes aqui de fora, ó. Tem algumas ilustrações das crianças do tsunami, ó, que teve em 2004.
Ó o desenho das... Será que é criança que pintou? Deve ser. Aqui, ó. Então tem algumas ilustrações aqui. Olha essa, gente. Triste. A internet fala que tem vários museus como esse e a entrada é gratuita. Só que aqui ela cobra 500 só de entrar aqui. Entrar sem calçado, sem poder fotografar, sem poder filmar. Essa aqui é a entrada do museu, ó. Fica bem na beirinha da estrada. Quanto doguinho. Ai, quanto doguinho. Nossa, galera, acabei de sair ali do museu. É realmente muito forte mesmo, o museu do tsunami aqui no Sri Lanka, né? Aconteceu esse tsunami em 2004. Falam que morreram mais de 40 mil pessoas aqui no Sri Lanka. Foi acho que foi o maior desastre natural, né, já ocorrido. E mais de 200 mil pessoas em outros países, contando outros países também. Aqui as ondas chegaram a mais de 12 metros de altura. Enfim, foi uma catástrofe absurda, muito, muito triste. E eles expõem ali algumas fotos muito pesadas, fotos reais da situação dos corpos. Nossa, eu tô até mal, nem devia ter vindo, pra falar a verdade. Eu mostrei também algumas ilustrações das crianças, tem ali fora, né, que é a parte que pode filmar. Os desenhos, né, que já é triste de ver o desenho, imagina que as imagens. A gente não pode filmar para vocês verem, né? Não que eu não devia ter vindo, mas que talvez não deveria ter visto essa parte, que ela fica coberta ali com uma cortina e a moça falou, agora eu vou abrir aqui para você ver. E abriu. Muito, muito forte. Muito triste. Mas eles estão se recuperando, né? Vão se recuperar cada vez mais. Com a união da coletividade, da comunidade, eles vão se reerguendo, né? Então estão se reestruturando. Foi com certeza o pior desastre natural, acho que 2004. Aconteceu também por conta disso o que eles chamam também de um maior desastre ferroviário, que na verdade foi por conta do tsunami, né? E aqui tem o vagão, um dos vagões desse trem, que era um trem lotado. Tinha mais de 1.700 pessoas nesse trem, todas faleceram por conta do tsunami. E aí o vagão tá aqui ainda, ele deixou fazer um vidinho do vagão para vocês verem. Bom, essa é uma das coisas que turistas vêm visitar aqui no Sri Lanka também, por ter ficado marcado na história do país. Tem algum memorial também, onde eles enterraram muitas vítimas assim de pá de escavadeira, para você ter uma ideia na foto. E aí eles fizeram um memorial ali e tal. Mas enfim, vamos seguir viagem, que é um vídeo feliz, é um vídeo que a gente quer mostrar as coisas legais para vocês. Pegar a estrada, gente. Partiu. Bora. Que vem chuva de novo. E a felicidade do povo aqui do Sri Lanka, né? Mesmo passando por várias coisas difíceis na vida. É, gente. É tsunami, é conflito civil, é muita coisa, né? Vamos que vamos. Bom, agora a gente vai rodar uns 30 quilômetros, um pouco mais. Dá, sim, se fosse de carro, 45 minutos, né? Mas em tuk-tuk é mais de uma hora. Porque nós vamos a 40 por hora, né? Que é o permitido. Também tudo bem, nós não temos pressa, vamos curtindo. E achar um posto para abastecer que já foi meio tanque. Vamos abastecer. Acho que o pé tá pesado aqui. Tá não, é mão, é mão. É a mão. Acelera o Ruquinho. $311 o litro. Bastante. Tá 311 o litro? Pra ser Sri Lanka é caro o preço. 3 litros. Dá 5 e pouco, né? Em reais falando. Enchemos o tanque e ficou 1.000. Moeda local aqui para vocês saberem preços na tela.
Essa vai ser a nossa companhia aqui, ó. Que lindo visual, gente. Uhul! O mundo é seu, é só começar. Aproveita, que você não vai sentir mais tudo na Novas vida. emoções, descobrindo o mundo, corações em conexão. Rindo com o vento, sentindo a paixão. Na rota livre pelo mundo. A alegria e o destino. Juntos na estrada, nossos sonhos vão fluir. Na rota livre pelo mundo. Vivendo intensamente, sem limite pra seguir, pra seguir. A aventura começa, vamos sorrir. Estamos entrando num bairro, a gente pegou outra vilazinha, guest house afastada, que é mais tranquilo para se hospedar, deixar as malas lá, depois sair, ver a cidade, ver tomar um rango não, almoçar. Tomara que seja melhor essa. É, tomara que seja melhor, gente. E aí? Pode ir, 80 metros direita. Não achamos pelo rota do Google, o morador local de moto tá levando a gente até lá, eu acho, que ele conhece. Porque diz que tá ali, ó, o pontinho, mas tá longe, tá vendo? Não dá a rota. Aí deu certo, o rapaz veio aqui encontrar nós. I call you, but you never hear, then you go. Ah, ok, Stuti. É por aqui. Ó, os gatinhos, gente. Miau. A casa é por aqui, ó, nessa ruinha. Era tão estreitinha que a gente passou reto. Mas o Google dá reto lá da outra rota, né? Mas achamos. Nem tudo é o que parece. Achei que fosse o rapaz da reserva, não é. Ele tava mandando seguir porque ele tem um quarto pra oferecer. Eu falei, moço, já tem reserva. E ele não sabe onde é o local. Passei o número aqui pra ele. Ele tá ligando pra pessoa pra explicar onde que é o local. Lasqueira. Isso que eu falei antes, moça, como é que chega aí? Não, só seguir o mapa. Segue mapa, não chega não, gente. Então temos que voltar. Stuti, bye, thank you. Voltar porque é pra lá. Ô, lasqueira. Eu vi na avaliação que era difícil achar. Aí eu entrei em contato antes, mas ela falou que era fácil, que era só seguir o Google. Aí não é não. Faz a volta aí. A vantagem do tuk que ele é compacto. Já faz uma voltinha e pronto. Se fosse um carro, né? É mais difícil, ainda mais nessas ruas estreitinhas. O Ruquinho é compacto. Esperamos ali no templo da rua principal. Agora o moço veio buscar nós de moto. É nada a ver com a rota do Google. Ainda bem que funcionou o WhatsApp também. Nossa, é bem estreitinho aqui, ó. Criança tomando banho na água. Apanhou da mãe, fez arte. Nossa, é bem estreitinho aqui pra entrar de carro, hein? É só moto e tuk. Chegamos, gente. Tem um labrador ali carregando o tapete. É muito, gente, que lindo. Labradorzão lindo. Oi. Veio recepcionar a gente. Ai, coisa fofa. Vem. Vem. Nossa casa, nossa hospedagem tá pra cá, pro fundo. Bem escondidinho. Se eu queria tranquilidade, então eu consegui, né, gente? Bem escondidinho. É pra cá. Gente, o doguinho chama Pedro. Pedro quer brincar. Pedro! Depois a gente brinca, vamos levar as malas, viu? Coisa linda. Ai, que fofo. Você quer brincar de chinelo? Quer? Esse chinelo não é de Ô, ninguém. Pedro. Não deixe seu chinelo por aqui. Esse é brinquedo dele. É lindo. É uma casona, uma guest house que eles chamam de vila. E aí tem restaurante junto. E aqui é nosso quarto. Nossa, é bem grande, viu? Esse é nosso quarto. Não, esse é nosso quarto. E eles servem refeição aqui, mas tem restaurante por aqui também. Restaurante em cima. Ah, em cima, né? É, tem mais um lance aqui, ó.
Ajeitadinho, gente. Tá melhor que ontem. Aqui tem uma cozinha comunitária, ó. Tá tudo bem organizado, limpinho. E aqui nosso quarto. Ó. Tcharam. Cheirosinho. Isso foi bom, hein? Tá com o ar já funcionando. Roupa de cama limpa. Ai, gente, que glória. Dia de luta, dia de glória. Hoje é dia de glória. Olha aqui, tem chuveirão que sai água pra todos os lados. Oh, que chique. Ó, tava banho, massagem nas costas. Ah, como que é a dancinha? Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Ou volta o vídeo pra ver. Aqui tem mosquiteiro, ó. Bercinho que eu gosto. E é isso, tem geladeira. Ah, dá pra fazer chá aqui, gente. Tá mandando com chá? Não tinha chaleira, agora tem, ó. Muito bom. Porque à noite a gente não janta, a gente toma um chazinho, come um queijo, uma fruta, um biscoitinho de arroz. Bem ajeitado, viu? Gostei. Aqui sai no mesmo lugar que a gente entra. Ah, então dá pra entrar por aqui. É bom fechar só a porta, então. Fechou, gente. Vamos ver se almoço por aqui, né? Se eles têm restaurante. Sim. E bem em cima do hotel, da casa dele, ele fez um restaurante, olha. Restaurante, barzinho. E agora a gente tá almoçando aqui com ele. O preço é bom, nós pagamos 1.400 desse. 1.100 no Cotu. 1.100 do Cotu. Gostoso. Gostoso, né? E fica aqui, ó. Bem no alto, a gente tem uma paisagem bonita. Bem natureza. Legal. Já almoçamos, o preço tá na tela. Ah, e falando do preço da diária do hotel também, esse foi Foi o mais barato que a gente encontrou, 3.500. 3.500, muito barato. Muito melhor que o anterior, né? Porque a gente pagou 21 dólares, 6.000 rupias. Quase o dobro. Quase o dobro. É. Enfim, esse tá muito bom. O tempo tá feio, fechado. Nós estamos nos últimos dias aqui no Sri Lanka e não estamos tendo sorte com o clima. Mas Ainda bem que deixou pra chover no final, né? Mas a gente vai mostrar a praia aqui pra vocês. Dá pra ir caminhando. Ele falou que é uns 5 minutos. O Pedro, toda hora que o Pedro vê a gente, ele pega alguma coisa. Pedro, deixa, sei lá. Pedro, é presente pra nós? É. Bonitinho. Pedro, Galera, o Pedro quer ir junto. O que a gente faz? volta, Pedro. Ei, Pedro, vem. Casinha. 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 ele vai levar o tapete da moça embora. Vai pra casinha. Devolve o tapete lá da sua dona. Devolve, vem. Casinha. E essa é a vila que nós estamos hospedados aqui, olha. Longe de tudo e de todos. Estamos tentando chegar na praia. Ele falou pra nós que era tão rápido, mas no mapa não dá o caminho. Aí acho que a gente tá perdido, começou a chover. Será que atravessa aqui? Então, aqui no templo, a praia tá para esse sentido aqui. E agora desabou a chuva. Nossa proteção, essa pilastra aqui, ó. Aí nós não sabemos se a gente entra no templo, porque a gente tá com roupa de... Tô com short. Aí pra praia, né? Então nós estamos aqui na porta. Parou! Simbora? Vamos. Vamos tentar chegar na praia. Isso que nós estamos com o tuk-tuk na garagem, mas o cara falou assim, não, vai a pé que é mais fácil, já tá aqui perto. Só que eu acho que o caminho que ele falou a gente não encontrou, que a gente tá no caminho de carro, né? Uhum. Enfim, é mais longe. Porque é cheio de ruazinhas, tipo essa aqui, ó. Que parece que vai entrar na casa de uma pessoa, mas de repente sai lá do outro lado, sabe? Ali tem a linha do trem, ó. E é isso mesmo, ó. A gente atravessou ali pelo quintal da casa do senhor e acabamos caindo aqui, ó. Na estação de trem. Aliás, na linha do trem. Hello! Aqui tem até um restaurante aí, ó. Tem que atravessar aqui então. É. Praia tá pra lá. É. Thank you. Brasil. Vamos que não tá passando trem agora. Bonito. Ó, você abriu o seu? Abriu. Pelo que a gente já entendeu, muitas das praias aqui tem acesso por um restaurante. E assim, tudo bem, você entra e vai pra praia, não tem problema nenhum.
mas você não encontra praia à primeira instância. Olha que bonito. Caramba, é tipo um beach club. Chique. Aí sim, hein? Aí sim, surpreendidos. Quanto será que é uma hospedagem aqui, ó? Ali, por exemplo. Ah, uns $100. É. Muito bonito. Lembrando que nós estamos em Bentota. Essa praia é conhecida como Bentota ou Ventura Beach. É isso, praiona, bonitona. Bonito. Ali tá bem cheio, né? Porque é domingão, então os locais vêm se banhar, aproveitar o dia. Verdade. Tá bem lotado ali, né? Tá. Olha lá, pessoal se divertindo. Domingão, dia de praia. É. Amor, vai lá dar um mergulho. A água tá gostosa. Não tá tão gelada, não. E aqui a galera se banha com roupa também, ó. Criançada brincando, fazendo castelinho de areia. Domingão na praia aí, ó. Tranquilo. O mar aqui é bom pra aula de surf. Então aqui tem bastante escolinha de surf. Ali, ó, tá vendo? Já tem as pranchas. Ali é uma escolinha de surf. E aí, peixinho, tá boa água? É uma delícia. Lembrou ali o litoral Mongaguá, Praia Grande, dia que tá mexida a água. Muito bom, muito bom. Gostoso, né? E aqui é areião, uma faixa grande de areia, igual Praia Grande, Itanhaém, né? Mongaguá lá. É bem grande a praia. E a galera tá aqui de boa. Parou a chuva, graças a Deus. Pra curtir um pouquinho. E amanhã seguimos para outra praia. Última praia para depois chegar em Colombo, que é de onde sai nosso voo, devolver o tuk-tuk. Ai, que triste, tá tão legal viajar tuk-tuk. Esse é o último vídeo, né? É, esse vai ser o último vídeo de Sri Lanka, gente. É uma passagem muito curta, mas valeu a pena. Curta assim, 21 dias. A gente fica 30 geralmente. Ficamos 21 porque a gente já quer mudar logo pro próximo, que eu tô ansiosa. Mais pequeno também, né? É, bem pequeno. Então começa a ficar enjoativo também, né? Então, eu tô muito ansiosa pro próximo destino. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. E é um sonho meu conhecer. Vai ser incrível. Top. Então é isso, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente se encontra num lugar incrível. Esperamos. Sim, gente, vocês vão gostar demais. Eu acho que a temporada Sri Lanka fechou com chave de ouro. Com a aventura do tuk-tuk, né? Que foi uma experiência única, emocionante, muito legal, divertida, a gente recomenda. Fica então a indicação, se você vier para o Sri Lanka e quiser essa experiência. Tuk Tuk Rentals, a gente pode deixar aí o site deles aí na descrição. Isso, aí pode alugar direto com eles que vale a pena. Camboja também, se você for viajar para Camboja e quiser. Enfim, vale muito a pena, a experiência incrível. E olha, até o tempo mudou, gente, para fechar com chave de ouro aqui a temporada. Muito obrigada por acompanhar. Um beijo, até o próximo país. Partiu Maldivas? Maldivas! Meu sonho!